eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre semiologia clínica em crianças e adolescentes. E para isso, contamos com a presença da Anete Mecenas, doutora em bioquímica. Seja muito bem-vinda, Anete. Obrigada, Mari. Bom, para a gente começar esse papo, conta quais são os sinais e sintomas que indicam as deficiências nutricionais em crianças e adolescentes. Existem esses sinais? Existem. É importante a gente entender que esses sinais de deficiência estão atrelados a um consumo alimentar inadequado, né? É óbvio que tem alguns fatores, algumas doenças que podem estar também atreladas e desenvolver, né, sinais e sintomas e alterações, mas na maioria das vezes é fator ambiental, então é uma alimentação inadequada mesmo, um consumo alimentar inadequado. É importante sempre associar esses sinais e sintomas com exames laboratoriais para identificar se de fato existe deficiência, né? O primeiro ponto é o cabelo. O cabelo tende a ficar bem quebradiço, às vezes ele sai inteiro. Isso é queda de cabelo, cabelo que sai inteiro. Ele começa a perder a pigmentação. Isso tem um reflexo com deficiência de ferro, de zinco, deficiência de vitamina A, deficiência proteica, né? Então é importante observar a perda de pigmentação do cabelo, o cabelo caindo demais, né? Cabelo cair demais. Às vezes você vai deitar e você olha para o travesseiro e está lá um tufo de cabelo, né? Então isso não é comum, né? Não é o pentear, porque a gente tem aquela perda normal. É realmente você observar uma queda de cabelo considerável, o cabelo saindo inteiro. A gente começa a observar alterações também nos olhos, começa a aparecer manchinhas, né, que a gente chama de pitô, que são manchinhas mais amareladas, que pode ser deficiência de riboflavina, deficiência de vitamina A. A gente observa descamação da pele, que tem uma associação direta com deficiência de vitamina A também. A gente observa aquela unha, não sei se você já viu uma unha de colher, ela faz uma alturazinha e depois ela baixa. Aquela unha com aquele formato de colher é deficiência de riboflavina, de zinco, deficiência de ferro, deficiência de proteína, especificamente queratina. Então, é um consumo alimentar inadequado. A gente observa alterações na boca. A gente começa a observar a boca mais cortadinha, às vezes um corte mesmo nos lábios, que é característica de deficiência de vitamina do complexo B, como a riboflavina. A gente observa também a gengiva que tende a sangrar, e essa gengiva sangra, né? Você coloca ali o fio dental e ela começa a sangrar. Não é simplesmente por questão de tártaro, é também um reflexo de baixo consumo de vitamina C e o sangramento gengival, que a gente fala do escorbuto. A gente observa uma língua mais avermelhada, que a gente chama avermelhada e magenta, que é uma língua que está associada a um reflexo de deficiência de riboflavina. E aí a gente vai observando isso ao longo, né, das características, dos sinais e sintomas associados ao desenvolvimento corporal. E isso tem um impacto direto na saúde dessa criança, desse adolescente. Então precisa repensar a forma de se alimentar, tem que pensar na absorção no trato gastrointestinal, como é que está a microbiota intestinal. Então são várias correlações, né, que a gente observa que podem estar atrelados a deficiências nutricionais e, óbvio, precisam também estar confirmadas no exame laboratorial para que a gente possa, não que a gente não possa tratar com sinais e sintomas, a gente já pode ficar atento e buscar melhorar isso. Sim. Mas se no exame laboratorial eu tenho uma baixa de ferro, eu não posso só buscar com alimentação. Na maioria das vezes eu vou precisar suplementar, né? Porque o ferro tem uma associação direta não só com crescimento e desenvolvimento, mas também cognitivo, aprendizagem e tal. Então, é importante que isso seja resolvido de maneira antecipada para não ter um impacto também, né, na escolaridade, no desenvolvimento dessa criança. E como o estado nutricional pode impactar a saúde e o desenvolvimento da criança e até afetar a adolescência. Você já falou um pouco pra gente. Exatamente. Uma vez que eu tenho um consumo alimentar inadequado, eu tenho uma tendência a ter um consumo inadequado de proteína. Um consumo inadequado de proteínas, aí pensa em carnes, leites, alimentos de origem animal que tendem a ser boas fontes de proteína completa, que tem todos os aminoácidos, a tendência é eu ter um desenvolvimento muscular inadequado. Aí lembra, na adolescência, eu tenho um pico de testosterona, eu desenvolvo mais massa muscular em meninos, menor consumo de proteína. Mais catabolismo proteico, maior perda de massa muscular. Eu deveria estar sintetizando mais proteína, estou quebrando mais proteína. Então, isso também é um reflexo ruim no desenvolvimento muscular. Assim como também o baixo consumo de cálcio, o baixo consumo de vitamina D, né, que tem um impacto direto na ossatura. Um consumo inadequado de vitamina D em criança pode contribuir para o raquitismo.
né? Em adolescente para osteomalácia. Então, consequentemente, eu posso ter uma ossatura pior, um desenvolvimento ósseo pior, né? Isso tem um reflexo direto ali no desenvolvimento ósseo daquela criança, daquele adolescente. Eu posso ter um impacto do zinco na imunidade. Então, é aquela criança que está sempre com infecções, resfriados, pneumonia, baixo consumo de zinco, que tem uma resposta imunológica muito importante, está presente nas carnes de uma forma geral. Então, esse equilíbrio nutricional, ele é fundamental para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento ósseo, muscular, mas também o desenvolvimento cognitivo. O baixo consumo, por exemplo, de ferro, o baixo consumo de ômega 3 tem um impacto direto no desenvolvimento cerebral, o que, por sua vez, pode diminuir concentração, principalmente pela deficiência de ferro, memória, desenvolvimento piora na aprendizagem. Então, a gente tem claro na literatura que a desnutrição proteico-calórica, ela tem um reflexo direto na menor aprendizagem em crianças. Então, a criança não consegue aprender. E não é porque ela não, né, é porque realmente não tem um consumo proteico, um consumo alimentar adequado para o aprendizado. Deficiência de ácido fólico, vitamina B12, anemia perniciosa, megaloblástica, que também tem um impacto direto no metabolismo energético. A vitamina B12 no crescimento daquela criança, o impacto, né, na saúde óssea, na saúde muscular. E também na cognição, que a B12 ela tem uma resposta direta. Então, essas deficiências nutricionais vão ter um impacto direto no estado nutricional. E quais são as principais ferramentas de avaliação nutricional em crianças e adolescentes? A gente não pode esquecer, né, das curvas da OMS. Então, quando a gente fala de criança, a gente tem o peso para a idade, então aquela caderneta de vacinação, né, tem as curvinhas que o pediatra ali acompanha. Então, é importantíssimo, porque o peso e a estatura refletem diretamente o risco de desnutrição proteico-calórica. Então, uma criança em que ela tem uma perda de peso ali considerável, possivelmente ela está com consumo alimentar inadequado. E é um consumo alimentar inadequado pontual, de forma aguda. Então, se eu vejo que essa criança está passando por alguma restrição calórica, por questões sociais, talvez, tem muitas crianças que só almoçam, só jantam, e às vezes só almoçam na escola. A gente sabe que o nosso país, infelizmente, é um país desigual, né? E a gente não consegue com que todos tenham direito a uma segurança alimentar e nutricional. Mas, todavia, esse peso ele vai refletir diretamente essa resposta em relação à questão da saúde dessa criança e a desnutrição. E a estatura, por sua vez, ela vai ter um reflexo direto numa desnutrição mais crônica. Então, essa criança está bastante tempo sem um consumo alimentar adequado, porque a estatura responde ao longo prazo. Então, as curvas da OMS de acompanhamento de peso para a idade, estatura para a idade, peso e altura para a idade, IMC para a idade, né, que aí pega um pouquinho mais o adolescente, o acompanhamento do peso, o acompanhamento da altura, dos exames laboratoriais, da composição corporal como um todo, através das dobras cutâneas, dos perímetros. Tudo isso vai ter um reflexo direto na prevenção da desnutrição proteico-calórica, mas também do sobrepeso e da obesidade, de forma que a gente consiga ter uma investigação diagnóstica mais rápida para tentar tratar essas alterações metabólicas e fisiológicas e minimizar os agravos à saúde, né? E quais são os estágios de maturação sexual na adolescência e quais as características de cada um desses estágios? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de maturação sexual, a gente não pode esquecer de falar dos critérios de Tanner, né? James Tanner, ele foi que desenvolveu, né, o conceito de maturação sexual. Ele era um endocrinologista britânico, ele desenvolveu isso em 1960, e esses critérios eles são usados para avaliar o desenvolvimento da maturação sexual em adolescentes, né, em crianças e adolescentes. Isso é muito importante, porque a gente consegue identificar em qual estágio está, qual é a resposta hormonal, se existe um atraso nesse crescimento, né, se existe uma puberdade precoce. Então, normalmente a gente tem 5 estágios. O estágio 1 é o estágio que você não tem alterações, praticamente você tem ali aquele estágio que é criança mesmo, né, não tem um desenvolvimento, nenhuma alteração, porque os critérios de Tanner, ele vai olhar principalmente para o desenvolvimento da mama na menina, o desenvolvimento dos pelos, o desenvolvimento da genitália, né? Então, é esse olhar realmente para essa questão dos hormônios sexuais e essa resposta nas mamas e nos pelos e nas genitálias. Então, o estágio 1 a gente não tem modificação na mama, na genitália. No estágio 2 eu já começo a ter a formação no menino daqueles poucos pelos, mas aquela formação daqueles poucos pelos, um leve aumento ali, né? Um aumento ou não ausente, né, do desenvolvimento do pênis, um leve aumento no volume do testículo. No estágio 3 a gente já começa a ter a formação do pelo como um todo, né? Então a gente já começa a ver
mais aparente a formação do pelo pubiano, a gente começa a ter um aumento do pênis, um aumento do diâmetro também desse pênis, não só do comprimento. Nas meninas a gente já consegue ver o desenvolvimento da mama, né? Um aumento ali da diferença da mama, da areola. No estágio 4 a gente já tem tudo coberto por pelos pubianos, né? Toda a região. O menino tanto já no menino na menina tanto também. no menino quanto na menina. E nos meninos a gente já consegue ver um comprimento maior do pênis, um aumento do volume testicular. A menina já tem um desenvolvimento maior do mamilo, da areola. E no estágio 5 a gente já tem realmente a formação adulta, né? Um pênis adulto já desenvolvido, uma mama adulta, né? Os pelos pubianos dos meninos pegando mais próximo da coxa, né? Então a gente consegue classificar. Isso é muito importante, essa classificação, para uma educação sexual, para você entender, né, a relevância disso também na prevenção de doenças sexuais, o entendimento desse desenvolvimento fisiológico. É algo muito mais amplo do que simplesmente uma maturação sexual, né? Bom, e agora para encerrar, quais são as estratégias recomendadas para monitorar e melhorar o estado nutricional em cada faixa etária? A gente tem que entender que são várias faixas etárias. Então, a gente tem a questão do 0 a 2 anos, que é a amamentação, né? E aquele desafio da amamentação. Então, precisamos, como profissionais da área da saúde, como nutricionistas, estimular a amamentação exclusiva até 6 meses. A gente sabe os benefícios, a redução de infecção, a melhora do retorno do útero, né, daquela mãe, até a questão do próprio peso. A gente sabe da prevenção das infecções exatamente por conta do maior consumo, né, de imunoglobulinas, anticorpos que protegem aquela criança, principalmente infecções respiratórias. Então, a amamentação ela precisa ser estimulada. A partir da amamentação em 6 meses, a gente tem a introdução alimentar. E essa introdução alimentar, ela precisa ser feita com acompanhamento, de forma que a gente consiga atingir todos os grupos de alimentos. Então, tem que ter verduras, tem que ter frutas, tem que ter legumes, tem que ter carnes, tem que ter leites e derivados. A gente precisa, né, atingir as recomendações em relação aos grupos de alimentos, que inclusive você pode atingir o consumo desse leite através do próprio leite materno, né? Você não precisa necessariamente utilizar um leite de vaca, você pode complementar com a amamentação até 2 anos. Tem gente que vai 3 anos, 4 anos, isso é muito de cada mãe, né? Mas é importante os 6 meses exclusivos. Então, atingir, por quê? Chega a 6 meses, a gente começa a ter uma depressão considerável de ferro para essa criança. Então, é importante que ela já comece, a partir de 6 meses, receber o ferro da carne, né? Então, é importante essa introdução alimentar. E uma introdução que seja leve. A gente fala muito da criança conduzir essa introdução. Você permitir, porque quando a gente fala da alimentação, a gente tem que entender que a gente tem que movimentar os 5 sentidos. O tato, ela sentir a textura do alimento, a coloração através dos olhos, o sabor, o colocar na boca. Então, todo esse processo, o odor, e muitas das vezes a gente gosta de um alimento pelo odor, mas a gente nem gosta pelo sabor. Já ouvi isso muitas das vezes do café. As pessoas gostam do cheiro do café, mas não gostam do gosto do café, né? Então, assim, a gente precisa entender que a alimentação ela é completa em relação aos 5 sentidos e a gente tem que estimular isso quando a gente fala de introdução alimentar. Quando a gente começa a fazer isso na introdução alimentar, estimula essa criança a entender a importância do consumo alimentar e ela participa desse processo. E aí o pré-escolar, ele tem essa necessidade de talvez rejeitar um pouquinho o alimento. O apetite às vezes não está tão bem desenvolvido, ele tende a não querer comer com tanta variedade. Então o desafio é ter criatividade e estimular esse pré-escolar a consumir o alimento, conhecer um pouquinho o alimento da escola, preparar os lanches. A gente entra um pouquinho no escolar, que às vezes, na maioria das vezes, pode querer comer um alimento mais açucarado, né, um biscoito recheado, as balas, as guloseimas. Então esse olhar para o equilíbrio alimentar. A criança precisa de disciplina também em relação aos seus horários. Então, assim, ter o horário das refeições, o café da manhã, né, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. O importante é que esses horários, eles sejam horários que sejam fixos, sem tanta flutuação, porque a criança acaba querendo não consumir ou acaba não querendo inserir determinado tipo de refeição. Então, reorganizar os horários, ajudar nesse processo da ida para a escola, do entendimento do momento de comer na escola, preparar. Eu acho muito interessante nesse período de escolaridade os pais prepararem com a criança. Né? Então, assim, até levar a criança para comprar o alimento. Eu sou mãe, eu faço isso com os meus filhos. Eu levo eles no hortifruti. Faz toda a diferença. E eles escolhem, mãe, o que é aquilo ali? Eu quero aquilo ali. Aí quer escolher, quer comprar, aí diz qual que gosta, qual que não gosta, olha a cor. Então, assim, o comprar em conjunto, o preparar em conjunto, dá uma sensação de pertencimento e você consegue ir mudando o comportamento alimentar ali. E chega a fase da adolescência, né? Que é aquela fase que a gente tem todas as flutuações hormonais possíveis.
e que a tendência é não querer nada que não seja aquilo que ele quer. Exato. Porque ele está buscando autonomia e independência, então mãe não quero, mãe não vou consumir, mãe, então tem toda uma questão ali psicossocial para ser trabalhada, as questões emocionais, mas que também precisa de um olhar atencioso do profissional de nutrição. Por quê? Porque ele está numa fase de crescimento e desenvolvimento, ele está numa flutuação hormonal, ele está ganhando mais massa magra, as meninas estão ganhando mais gordura, estão insatisfeitas com isso, e a gente sabe que na fase da adolescência esse excesso de gordura corporal gera uma não aceitação das relações sociais e que muitas das vezes acaba declinando para um transtorno alimentar. Então, na adolescência é muito importante esse olhar do nutricionista para os transtornos alimentares. A menina tende a desenvolver anorexia e bulimia, porque ela quer se sentir aceita, mas ela também quer se sentir aceita com o corpo dela e ela não aceita o corpo dela. Tem estudos científicos dizendo que a partir de 12 anos a menina começa a condenar o corpo dela. Ela se compara muito e ela tem um padrão estético que não é o dela e ela quer atingir aquilo. Então, se não tiver um acolhimento dentro de casa e um olhar cuidadoso da mãe, ela começa a se punir. Sim. Então, ela faz naturalmente dieta restritiva, sem acompanhamento nutricional, a partir de 12 anos, olha isso, né? Então, é um olhar atencioso, né, de você supervalorizar as qualidades, né, e entender essas flutuações. E, ao mesmo tempo, o menino tem normalmente vigorexia, ele tem uma busca incansável, que é um transtorno, pelo corpo perfeito, em relação à massa magra. Então, ele malha, 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 se olha no espelho e nunca tá bom. Exato. E aí ele vai para anabolizante, que é algo que é perigoso, que o profissional de nutrição da área da saúde precisa estar atento, porque infelizmente a gente sabe que acaba sendo consumido ainda na adolescência. Sim. Né? Então, esse olhar para o equilíbrio nutricional, a busca pelo consumo de frutas, verduras e legumes, que é um desafio, porque ele não quer ter horário, ele não quer ter regularidade, ele não quer consumir as frutas. Mas o que eu observo? Que uma vez que você passa por uma infância, né, uma fase em que você introduziu isso como comportamento, você tende a manter esse comportamento na adolescência. Você vai buscar a fruta. Você vai buscar uma alimentação mais equilibrada, né? Eu falo assim, óbvio que pode ser uma exceção, mas eu observo isso na minha casa. Meu filho, ele está chegando na adolescência e ele não troca o almoço e o jantar por um lanche. Ele não troca, ele fica, mamãe, eu quero muito arroz, feijão. Eu preciso de uma salada, eu quero aqui. E assim, você vê que é algo que é introduzido do meu comportamento, do comportamento da minha casa, da forma que eu criei, né? Os valores ali, né? E tal. E o comportamento alimentar. E a tendência é essa, é você ir construindo, não é um estalo, né? Óbvio que a gente pode mudar com certeza o comportamento, mas essa construção é muito importante na infância e na adolescência. E aí esse olhar para esse equilíbrio em todas as fases, entendendo que a amamentação exclusiva é fundamental, uma introdução alimentar adequada é fundamental. Na pré-escolar, entender que às vezes o apetite não está bem desenvolvido, ainda não conhece os sabores, o alimento de uma forma de proximidade, então trazer mais variedade alimentar, mostrar mais as possibilidades de alimento. Na fase escolar, não quero, não aceito, tentar ter criatividade, preparar junto, levar para comprar junto. E na adolescência, envolver esse adolescente no pertencimento da família. Um adolescente ele já pode sim no mercado comprar alguma coisa para você, algo que ele gosta, que você estimule, algo que vocês possam preparar juntos, mas ao mesmo tempo entender que ele vai ter as questões hormonais que talvez possam inferir sobre a forma como ele se sente. Então, por que não fazer um acompanhamento com o nutricionista, já que ele quer ganhar massa muscular? Então, faz um acompanhamento, né? Porque ele vai usar suplemento de maneira errada, né? De maneira talvez até preocupante em relação à função renal e hepática. E o que é interessante é que a literatura não recomenda suplementação para adolescente, né? Recomenda-se a alimentação adequada. Então, suplementar na adolescência não é um critério, não é algo que a gente, entendeu? Principalmente proteína, hipercalóricos, então eles acabam usando de maneira abusiva e sem orientação e sem necessidade. É na época que eles começam a procurar. É isso. E não tem orientação nenhuma, a sociedade brasileira, né, de pediatria, né, não recomenda o uso de suplementos não na infância nem na adolescência, é a alimentação mesmo. Óbvio que está uma deficiência de anemia ferropriva, vou suplementar ferro, estou falando proteína e caloria. E eles começam a suplementar nessa fase. Então, ter um acompanhamento com o nutricionista, esse entendimento é muito importante, em todas as fases. Anete, o papo tá maravilhoso, mas chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença e também por todo o conhecimento que você nos trouxe aqui hoje. Obrigada. É isso, gente. Bons estudos e até a próxima.